estamos de pé, vamos ler com a sua Bíblia e abra no livro de Josué, capítulo 20. Livro de Josué, capítulo 20. Vamos ficar em pé para fazer esta leitura. São apenas 9 versículos. Josué, capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali um homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos seja o refúgio do vingador de sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta da cidade e procurar as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador de sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e não o aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. E então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Então apartaram a Quedes em Galileia, na montanha de Naftali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e a Kiriat Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. E de além do Jordão, de Jericó para o Oriente, apartaram a Besser, no deserto, na cabina da tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade, na tribo de Gad, e a Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Então são estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador de sangue, até se pôr diante da congregação. Até aqui a palavra do Senhor para apresentar. A lei de Deus no Antigo Testamento a respeito da santidade do sangue era muito clara. Era uma coisa que estava muito presente. Deus habitava no meio do povo, o povo do antigo Israel, e havia um princípio que era o derramamento do sangue humano só podia ser expiado com o sangue do causador dessa morte. Portanto, se alguém matava outra pessoa, havia o direito daquela pessoa ser morta também. Diz lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 6, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus o fez, porque Deus fez o homem conforme à sua imagem. Então esta ideia do sangue no ser humano era uma coisa vital, estava relacionada com a vida, ainda por cima que era Deus que a dava, ainda por cima o homem tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus, então não se podia matar uma pessoa assim de forma leviana. Eu quero lembrar os meus irmãos e amigos que naquele tempo a vida não tinha valor, a vida das pessoas não tinha muito valor. Quando nós olhamos hoje para algumas cidades, em alguns países do mundo, especialmente no Rio de Janeiro e outras cidades onde se mata uma pessoa assim de qualquer maneira, e em muitos outros sítios do mundo, parece que não há respeito, não há qualquer valor pela vida humana. Matar um ou matar 10 é a mesma coisa. Era muito pior naqueles tempos. Muito pior. E então Deus estabeleceu com o seu povo para controlar, digamos, essa prática, essa tradição, estabeleceu que ninguém poderia matar outra pessoa senão ele poderia ser morto. Portanto, o vingador de sangue, já vou falar sobre isso, tinha o direito de matar essa pessoa. Portanto, no caso de um assassino, o sangue da vítima era vingado e a lei de vida por vida era cumprida quando o assassino era morto pelo vingador de sangue. Lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 23, diz: mas se houver morte, então darás vida por vida. E em Números, capítulo 35, versículo 21, diz: ou se alguém por inimizade ferir com a sua mão, ferir outro com a sua mão e morrer, certamente morrerá aquele que o ferir. O homicida é o vingador de sangue, encontrando o homicida o matará. Mas quem era este vingador de sangue? Era aquele que vingava a pessoa assassinada, com culpa ou não, com intenção ou não, no antigo Israel. Em hebraico, a palavra para designar, o termo para designar este vingador de sangue é Goel Adam. É uma espécie de provedor do sangue.
Ou seja, alguém que no clã, né, dentro do clã, provia que ninguém pudesse ser morto sem esse castigo, digamos assim. Havia a ideia do Goel, não vou falar muito sobre isso, no clã era uma espécie de um padrinho ou um provedor da população. Por exemplo, no antigo Israel, se dentro de um clã, portanto, no tempo patriarcal, as famílias não eram como hoje, pai, mães, filhos, ou vá lá, avós, não. Eram muitas famílias que constituíam um clã e tinham no topo, digamos, um patriarca. Era assim que a sociedade estava organizada. E havia um Goel. O Goel era uma espécie de provedor, era alguém designado pelo patriarca que velava pela defesa dos interesses das pessoas que pertenciam ao clã. Era uma maneira de defender as pessoas daquele clã numa sociedade tão violenta e num mundo tão complicado como naqueles tempos. Então, por exemplo, se alguém se endividasse, alguém do clã se endividasse, e as leis diziam que se endividasse e não tivesse dinheiro para pagar, o credor poderia vir buscar, por exemplo, os filhos, como forças de trabalho, mesmo menores, como forças de trabalho, para pagar essa dívida. E então a figura do Goel, do provedor, era alguém que encontrava solução para a situação dentro do clã e ia tentar encontrar o dinheiro para pagar ao credor para que ele não levasse os filhos daquele que estava em dívida como escravos. Então o Goel era um provedor. E havia também um provedor de sangue, ou seja, alguém que não deixava passar impune qualquer situação. Mas no caso do homicídio sem intenção, quando alguém matasse outra pessoa sem querer, sem odiar, sem premeditar, sem dolo, sem querer, aconteceu. Estava no campo, levantou a enxada, lhe deu com a enxada na cabeça do outro que estava atrás e matou sem querer. Como é que isso acontecia? Neste caso, a lei previa cidades de refúgio. Cidades de refúgio, onde aquele que derramava o sangue do outro, do seu próximo, de forma acidental, podia encontrar proteção e asilo contra o vingador de sangue. Porque a família do outro, ou o provedor, poderia vir e requerer o sangue daquela pessoa que tinha morto o outro mesmo sem intenção. Então, a lei em Israel previa uma forma de aquela pessoa não ser executada por causa de ter provocado a morte sem querer a outra pessoa. Coisa diferente seria se ele fizesse com intenção. Então, lá em Deuteronômio, capítulo 19, versículos 4 a 6, diz: E este é o caso tocante ao homicida que se acolher ali para que viva, nas cidades de refúgio, aquele que por engano ferir o seu próximo, a quem não odiava antes. Como aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e este é um exemplo que é dado na lei do Senhor, e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo e este morrer, aquele que se acolherá a uma destas cidades e viverá. Para que o vingador de sangue não vá após o homicida quando se enfurecer o seu coração e o alcançar por ser cumprido o caminho, e lhe tira a vida, porque não é culpado de morte, pois o não odiava antes. Estão a ver aqui o princípio da intenção. Ainda hoje a lei nos Estados de Direito, não é? Em Portugal e noutros, fazem uma distinção entre aquele que mata alguém com dolo, com intenção, ou sem intenção. E, portanto, a pessoa que mata outro sem intenção tem muito mais atenuantes perante a lei do que aquele que faz com intenção, faz de maneira programada, que tem sentimentos negativos contra aquela pessoa, etc. Então havia aqui este princípio que não existia noutros países, que não existia noutros povos daqueles tempos. Era um princípio de direito muito avançado que existia entre o povo do antigo Israel. As cidades de refúgio, para onde alguém que matasse alguém sem querer poderia fugir para depois ser julgado e para evitar a sua morte, uma vez que não tinha morto a outro com intenção, eram 6 cidades. 6 na Bíblia é o número do homem. 6 cidades. Antes de morrer, Moisés designou 3 dessas cidades, a leste do Jordão, e depois Josué, depois de suceder a Moisés, ao passarem o Jordão para o lado de lá, ele estabeleceu mais 3 cidades de refúgio do outro lado do Jordão, ao longo de todo o território, do norte a sul. Para quê? Para que qualquer pessoa em todo o território de Israel que sucedesse esta situação
pudesse correr a refugiar-se. Como é que era o procedimento legal? Chegando à cidade de refúgio, o fugitivo, portanto aquele que tinha morto outro sem querer, expunha o seu caso aos anciãos, junto às portas da cidade, e seria bem recebido. Mas para evitar que aqueles que eram homicidas deliberados, intencionais, se aproveitassem desta circunstância, o que é que faziam? Ele tinha que ser julgado junto às portas da cidade que tinha jurisdição sobre o lugar onde tinha ocorrido o homicídio. Ou seja, não bastava aquela pessoa fugir para uma cidade de refúgio e dizer: não, mas depois foi sem querer. Não, ele tinha de ser levado à cidade que tinha jurisdição sobre a região onde tinha ocorrido esse homicídio e tinha que ser julgado e tinha que ser considerado inocente. Estão a entender? E então era levado de novo para a cidade de refúgio e ficava ali, tipo asilo, digamos assim, onde o vingador de sangue não podia entrar e não podia fazer-lhe mal. E portanto a sua segurança só podia ser garantida se ele permanecesse na cidade, nessa cidade de refúgio, para o resto da sua vida, ou até à morte do sumo sacerdote. E portanto não havia qualquer resgate possível. Há certas coisas que podiam ser resgatadas na lei de Moisés, mas esta situação, nem que ele se fosse agarrar às pontas do altar, não tinha resgate possível. Ele tinha que estar dentro de uma cidade de refúgio para ficar a salvo. Meus irmãos, porquê é que eu estou a partilhar isto convosco? Porque a cidade de refúgio é um tipo de Cristo. É um exemplo de Cristo. Cristo é a nossa cidade de refúgio. Nós somos pecadores, erramos perante Deus. Com intenção ou sem intenção, muitas vezes nós erramos perante Deus. Pecamos perante Deus. Há pessoas que pecam sem grande consciência, outros com mais consciência. Mas nós sabemos que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas também sabemos, lá na carta aos Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A nossa cidade de refúgio é a cruz do Calvário. É Cristo crucificado e ressuscitado. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa cidade de refúgio. As 6 cidades de refúgio cobriam todo o território. Estavam acessíveis a todos. Morassem no norte, no sul, no leste, no oeste do território. Estavam acessíveis a todos. Do mesmo modo, Cristo morreu por todos os homens. E está aberto a todos. E Cristo não faz acepção de pessoas. Não discrimina ninguém. A palavra de Deus é bem clara sobre isso. É muito triste ver cristãos a discriminar outros cristãos. Ou discriminar pessoas que não são cristãos. Ele não discrimina ninguém. Ele nasceu como judeu, veio em primeira mão para os judeus, veio para que era seu, diz a Bíblia, mas os seus não receberam. Mas ele, apesar de ter vindo para o que era seu, ele sempre teve abertura, disponibilidade para os gentios, para os outros povos que não eram o seu povo. E temos inúmeros exemplos nos Evangelhos que nos contam que Jesus abençoou, curou, libertou tantas pessoas que não eram judeus de origem, que eram gentios. Então ele não faz essa discriminação. Assim como as cidades de refúgio estavam abertas em todo o território, não apenas aos judeus, mas aos hebreus, mas aos estrangeiros também, que viviam no meio do povo, da mesma maneira, Cristo está aberto a receber a todos e a ser a cidade de refúgio para cada um. Amém? Da mesma forma como o homicida sem dolo era perdoado e podia preservar a sua vida, da mesma maneira, Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Está escrito, Atos 17:30, Deus não toma em conta os tempos da ignorância e anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Amém? Tal como o homicida sem dolo, nós somos pecadores perdoados, mas temos que permanecer na cidade de refúgio. Temos que permanecer em Cristo para mantermos vida espiritual, para mantermos comunhão com Deus. E é esta grande ideia que eu vos quero deixar esta manhã. Da mesma maneira como
Deus providenciou, sabendo que nem todos os crimes eram iguais e nem todas as coisas más que aconteciam eram com intenção. Havia pessoas que o faziam sem intenção, e o importante é de facto a intenção, não é? Há muitas pessoas que pensam que a intenção não conta, e então às vezes falam, mas mentem, e podem dizer palavras muito bonitas, mas a intenção é enganar, e são mentirosos. Então, se a intenção é enganar, o problema está na intenção, não está nas palavras que disse. Entende? Há pessoas que cometem erros e pecados perante Deus que nem sequer têm consciência, porque não conhecem a lei de Deus. Nunca ninguém lhes explicou, nunca ninguém lhes contou, contam apenas com a sua consciência e nada mais. Não entendem, não têm olhos espirituais para compreender as coisas de Deus. E então não têm essa noção. Mas Deus não toma em conta os tempos da ignorância. E Cristo é a nossa cidade de refúgio. Portanto, quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós sabemos que passamos ao lado do propósito de Deus, porque pecar é falhar o alvo, é passar ao lado. Pecar é não cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Pecar não é fazer coisas feias, meia dúzia de coisas que estão numa lista qualquer que alguém tem. Pecar é passar ao lado. Pecar é não fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, ou fazer aquilo que desagrada e entristece o seu coração. É tão simples como isso. Pecar tem muito mais a ver com a intenção do que com a ação, ou com as palavras, ou com os pensamentos. Pecar tem a ver com a intenção, tem a ver com o dolo, com o propósito, com aquilo que nós... com as motivações do nosso coração. E muitas vezes as pessoas pecam contra Deus, crentes ou não crentes, e às vezes não têm noção do que estão a fazer. Mas quando nós falhamos, a Bíblia diz que nós temos um advogado junto do Pai, que é Jesus Cristo, que está à direita de Deus, à direita do Pai, intercedendo por nós. E quando nós oramos, por isso é que nós oramos em nome de Jesus. Jesus ensinou a orarmos assim ao Pai, em seu nome. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus, porque pelos méritos de Jesus nós somos perdoados, porque Ele é a nossa cidade de refúgio. E por isso, apesar dos nossos pecados requererem a nossa morte, apesar disso, o Santo Jesus nos purifica todo o pecado, e por isso nós podemos habitar na cidade de refúgio, que não morreremos, porque estamos nas mãos de Deus. Mas precisamos de habitar lá, precisamos de permanecer lá. Quando nós nos convertemos a Deus, digamos que é como aquele homicida sem intenção que chegava à cidade de refúgio e era julgado pelos anciãos, pelo grupo dos anciãos da cidade, e era declarado inocente. Nós fomos declarados justos, não por causa da nossa justiça própria, mas por causa dos méritos de Jesus. Fomos colocados numa posição de justiça. Deus olha para nós como justos. Ele olha para nós e vê as nossas vestes brancas, não o nosso pecado. Ele vê o sangue de Cristo que nos cobre. E Ele fica satisfeito. A sua justiça é satisfeita. Glória ao nome do Senhor. O que é que nós temos que fazer? Permanecer na cidade de refúgio. Ficar ali, no lugar do Calvário. Ficar em Jesus. Deixar que Jesus habite em nós, que Jesus controla a nossa vida, que Jesus dirija a nossa vida, e nós estamos nas suas mãos e estamos libertos, estamos livres do mal. O inimigo das nossas almas não pode fazer nada contra nós, porque nós estamos na cidade de refúgio. Pode lançar-nos em rosto as nossas falhas, como tantas vezes faz. O inimigo pode lançar-nos em rosto as nossas falhas, as nossas insuficiências, porque ele conhece a palavra de Deus. Entende? Mas o facto de lançar em rosto as nossas falhas não significa que nós devamos prestar atenção a isso. Nós temos que prestar atenção à palavra. E ao saber que estamos na cidade de refúgio e que já fomos declarados justos, então aquilo já não nos pertence. A cédula que testemunhava contra nós foi cravada na cruz. Portanto, não há nenhuma acusação contra os filhos de Deus neste momento. E quando nós falhamos,
nós vamos a Deus e pedimos perdão, e Deus nos restaura, e Deus nos perdoa, porque este é o testemunho da palavra de Deus, esta é a convicção que provém da palavra de Deus. Bendito seja o seu nome. Amém. É tão bom nós sabermos que temos esta convicção, que temos esta certeza, que estamos num lugar de refúgio, que estamos na cidade de refúgio, que estamos em Cristo. Amém. Que nos dá um consolo, uma certeza, uma segurança fantástica. Havia um hino muito antigo que dizia: que segurança sou de Jesus, não é? Que segurança. Num tempo de tanta insegurança, num tempo em que as pessoas estão tão inseguras com tanta coisa que não sabem o que é que se passa no mundo, o mundo está louco, as pessoas não entendem nada do que é que se está a passar, não têm segurança, não têm confiança, não sentem o chão sólido debaixo dos seus pés. Nós podemos dizer: que segurança, eu sou de Jesus. Amém. Que segurança, eu sou de Jesus. Glória ao seu nome. E eu estou na cidade de refúgio, eu estou refugiado, eu fui declarado inocente, isto é, eu fui declarado justo por causa dos méritos de Jesus, da obra de Cristo no Calvário. E porque fui declarado justo, eu estou na cidade de refúgio e estou ao abrigo de Deus. Amém? Houve um homem que, por causa das suas ideias, no século XVI, tentou reformar aquilo que estava mal na igreja, naquela altura, e não conseguiu. E foi feita uma guerra muito grande e quiseram matá-lo. E ele, depois de ser honesto perante a sua consciência e perante Deus, ele permaneceu na sua convicção. E quando voltava para casa, estou a falar de Lutero, quando voltava para casa, sabendo as pessoas que o apoiavam que ele corria o risco de ser morto, não era o primeiro que se levantava contra enfim, o poder da igreja naquela altura, e sabendo que ele corria esse risco, então alguém simulou um rapto, um príncipe alemão que o protegia, simulou um rapto e levou-o para o seu castelo, e ele ficou durante muito tempo, onde aproveitou para traduzir a Bíblia para a sua língua, para a língua da sua nação, para o alemão, e a partir daí outras pessoas traduziram a Bíblia para outras línguas europeias, e ele escreveu uma música, uma letra e uma música que o povo de Deus começou a cantar mais tarde, e que nós vamos cantar hoje, que chama-se Castelo Forte é o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio. Vamos ficar de pé, vamos cantar com alegria. Amém? Faz grave. A letra vai aparecer aqui. Castelo forte
Aleluia. Sim, Deus. Obrigado porque Jesus é a nossa cidade de refúgio. Obrigado porque nele encontramos justificação, declaração de inocência, de justificação dos nossos pecados, Senhor. Obrigado porque nele nós estamos seguros. Ele é o nosso castelo forte. Ele é a nossa cidade de refúgio. Contra ele, nada temos que temer quando estamos nele, Senhor. Ajuda-nos a ter esta convicção, esta certeza no nosso coração. E por mais que nos sintamos frágeis, por mais que nos sintamos culpados, por mais que nos sintamos mal, Senhor, por alguma razão, ajuda-nos a colocar a nossa fé, Senhor, nesta realidade. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Que Ele nos justificou, nos declarou justos aos olhos do Pai, nos cobriu pelo seu sangue, nos abriu as portas da salvação e da vida eterna, nos perdoou dos nossos pecados. E agora nele estamos firmes e estamos seguros. Bendito seja o teu nome. Ajuda-nos a agarrar esta convicção, esta certeza no nosso coração. Em nome de Jesus, que assim seja. E todo o povo diz: Amém. 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 Pode sentar.